Brasília, o Itamaraty realiza hoje uma reunião de emergência para tratar de um dos maiores ataques do Hamas contra Israel. Quem vai acompanhar essa reunião já está por lá, ao vivo, para nos trazer as primeiras informações é a repórter Yasmin Costa. Yasmin, bem-vinda, bom dia. Bom dia para você também, Vitor, para a Paula, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa reunião que está prevista para começar em instantes, às 10 horas da manhã. O governo brasileiro convocou essa reunião, justamente uma reunião para discutir a posição do governo brasileiro com relação a essa questão envolvendo o conflito e também como será o direcionamento que o governo vai dar para atender as pessoas, os brasileiros que estão nessa região. Segundo o próprio Itamaraty, cerca de 14 mil pessoas vivem, 14 mil brasileiros vivem na região de Israel e 6 mil brasileiros moram na região da Palestina. E por isso eles precisam estabelecer ali uma estratégia para atender essas pessoas, para dar todo o suporte e atendimento necessário para essa população que está nessa região de conflito. Essa reunião que vai começar em instantes, deve estar tudo ali, já está tudo organizado aqui atrás de mim. A gente tem já a imprensa se posicionando. Justamente por quê? Porque depois da reunião há uma expectativa de que os participantes desse encontro falem com a imprensa. E aí a gente já está aqui posicionado para saber o que ficou definido nessa reunião. Quem serão as pessoas que vão participar? O Itamaraty já divulgou as informações. A ministra interina das Relações Exteriores, a embaixadora Maria Laura da Rocha, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também o assessor especial da Presidência da República, o embaixador Celso Amorim. Os três vão participar desse momento, dessa conversa, justamente para discutir essa questão do encontro, do ataque. Vale lembrar, né, Vitor, que pelo menos a princípio já temos a informação de que um brasileiro foi ferido nessa região de confronto. Ele foi atingido por estilhaços de granada e 2 brasileiros estão desaparecidos. Isso também vai entrar conversando com alguns assessores aqui do Itamaraty. Eles confirmaram que isso também vai ser discutido durante essa conversa. Sigo por aqui. Qualquer novidade vinda dessa reunião ou então até a convocação da imprensa para uma fala dos participantes, eu chamo aqui no Jornal da Manhã para nossa audiência acompanhar. Volto com você. Combinado então, Yasmin. Bom trabalho por aí. A gente volta a conversar. Até mais. Bom, e ainda sobre os ataques em Israel, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Igor Sabino. Muito bom dia, professor Igor. Igor, temos aqui a fala da Yasmin Costa comentando lá em Brasília. Ela já está prestes a começar a reunião, na frente ali do palco. O que significa essa reunião do Brasil com o Conselho de Segurança da ONU? Que resultado que essa reunião pode trazer, enfim, para esse conflito? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre a postura do Brasil em relação a esse conflito. O Brasil assumiu recentemente uma cadeira rotatória no Conselho de Segurança da ONU e o presidente Lula, bem como o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, deixou claro que esse é um tema que vai ser discutido. E é interessante a gente perceber que o conflito israelo-palestino ele tem um papel já muito importante na nossa política externa. O Brasil ele não somente deu um voto de Minerva lá em 1947 para a partilha da Palestina, né, a resolução da ONU, que depois viria a levar à criação do Estado de Israel, né, não levou à criação do Estado palestino porque os árabes rejeitaram essa partilha, mas desde então a postura do governo brasileiro tem sido sempre a mesma, defender uma solução dos Estados, ou seja, Israel continuar existindo, tendo seu direito de se defender, mas também o estabelecimento de um Estado palestino. A gente teve algumas mudanças aí ao longo da história, em alguns momentos o governo brasileiro ele teve mais do lado de Israel e outros mais do lado palestino, mas a grande questão que fica no ar em relação a essa reunião específica é se o Brasil ele vai tratar ou não da questão do Hamas enquanto um grupo terrorista. As notas que foram lançadas, o discurso do presidente Lula reconhece que o que aconteceu ontem foi um ato de terrorismo, mas não houve nenhuma menção ao Hamas. Então, oficialmente, o Brasil não reconhece o Hamas como um grupo terrorista e, até então, todas as falas do governo brasileiro têm sido sobre voltar às negociações, fazer um acordo de paz entre Israel e os palestinos. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que lidar com a questão do Hamas, né? Porque hoje, inclusive, uma coisa que a nota fala muito, o próprio presidente Lula, é sobre voltarmos aos acordos de Oslo, que aconteceu 30 anos atrás. Mas os acordos de Oslo eles foram feitos entre Israel e a autoridade palestina.
A autoridade palestina, que antes era a OLP, a Organização para a Libertação Palestina, liderada por Yasser Arafat, não reconhecia de modo algum a existência de Israel, queria que Israel deixasse de existir, que todo o território se tornasse um grande Estado palestino, inclusive fez uso do terrorismo diversas vezes contra civis israelenses, inclusive contra civis estrangeiros também. Mas em 93, o Arafat ele decidiu deixar a violência de lado, né, pelo menos oficialmente, diplomaticamente, reconhecer Israel e se dispôs a dialogar com Israel. E isso é o que a gente não vê no Hamas. O Hamas, na sua carta de fundação, é bem claro o seu objetivo de não aceitar a existência de Israel, prega realmente que Israel esteja destruído. Inclusive, a gente tem vários casos aí de ofensiva do Hamas contra Israel, em 2012, 2014, mais recentemente em 2021, lançando mísseis de modo indistinto contra civis israelenses. Então, é necessário que seja levado em consideração esse fato, que o Hamas ele é um grupo terrorista, ele não reconhece a existência de Israel, e ainda que a gente consiga chegar hoje a um acordo entre Israel e a autoridade palestina, para o estabelecimento de um Estado palestino, sei lá, na Cisjordânia, a gente ainda tem esse imbróglio de Gaza com o Hamas. Então, enquanto não for lidado com esse fato que o Hamas é um grupo terrorista, que não aceita isso de Israel, eu sinceramente não consigo ver o Brasil conseguindo ter aí um papel muito efetivo nessas negociações. Eu acredito que o máximo que vai conseguir fazer vai ser tentar trazer esses brasileiros que estão, oferecer algum tipo de ajuda humanitária para as vítimas, já que o Brasil tem esse histórico de prover ajuda humanitária para os palestinos, mas eu acho que nada muito concreto além disso pode sair. E deixa eu trazer aqui para a conversa também o professor Marcos Vinícius de Freitas, que segue conosco aqui. Professor, parece estar concentrada então em duas frentes, né? Agora a atuação da diplomacia brasileira. De um lado, a questão política e possíveis ajustes no discurso e na resposta que vai ser dada no campo diplomático, qual vai ser o posicionamento oficial do Brasil em relação a esse conflito, né? E por outro lado, a discussão mais prática, né? Sobre como auxiliar os brasileiros que estão em Israel. A gente até trouxe mais cedo um convidado, o Lucas, jogador de futebol, que estava falando que acionou os órgãos consulares de Israel, estava inclusive em deslocamento, né? O time dele estava em uma outra cidade de Israel, ele teve que voltar rapidamente para casa para se abrigar e acionou as autoridades brasileiras, mas ainda não houve nenhum tipo de resposta. Ele quer sair de Israel, quer a ajuda do governo brasileiro para deixar Israel, mas essa ajuda ainda não veio. Pergunto ao senhor, professor, que ajustes precisam ser feitos, tanto no campo diplomático, na resposta e no posicionamento do Brasil em relação ao conflito, quanto na atividade protocolar de resgate aos brasileiros. Professor Marcos Vinícius. Veja, Vitor, na questão do resgate de brasileiros, no geral, o que o governo tem feito é, através dos seus órgãos consulares, identificar os que estão localmente, aqueles que precisam se retirar, que querem sair do país o mais rápido possível. Num primeiro momento, e essa é a prática que a gente observa em outros lugares, o governo aconselha a saída. Em segundo lugar, ele sugere com maior ênfase que as pessoas saiam daquele país e aí pode prover instrumentos de facilitação na questão do transporte das pessoas de volta para o território brasileiro. Então, você pode ter avião da FAB sendo enviado para lá, ou pode ser contratado uma linha aérea para trazer os brasileiros que se encontram lá. Justamente essa é a atuação que os governos fazem, e a gente vê isso sendo repetido em vários locais. A França fez recentemente isso com o Niger, por exemplo, em razão da situação política que você enfrenta naquela parte do mundo, naquela região da África. Mas esse é um teste importante para a diplomacia brasileira, porque nós temos visto que uma das tônicas deste governo tem sido a tentativa de o Brasil ter um assento permanente nas Nações Unidas. E nós sabemos que, para que isso aconteça, que eu acho muito difícil de acontecer, até uma perda de tempo, mas você espera que o Brasil tenha uma atuação importante nesse sentido de ser aí um elemento, um jogador importante na determinação daquilo que eventualmente vai acontecer nos próximos dias e nos próximos passos. Mas uma coisa importante a enfatizar nessa questão toda, Vitor, é que não podemos comparar a força do Hamas com o exército de Israel. Nós estamos comparando aí Davi e Golias nesse sentido, não é, da posição. O que é importante é entender qual é o objetivo do Hamas nesta atuação toda. E, em primeiro lugar,
eu acho que nós poderíamos apontar o fato de que as forças israelenses, em razão da arrogância que eu mencionei anteriormente, que o professor da escola também mencionou, da escola militar também mencionou, a questão da arrogância, que isso realmente é um problema que os israelenses enfrentam nessa questão daquilo que você observa. Em segundo lugar, a panela de pressão, como eu mencionei antes, que é a existência ou a vida desses palestinos nessa situação difícil e complexa dos territórios, tanto em Gaza como no West Bank, que você enfrenta ali. Mas o principal, e eu acho que é o fundamental, é que o Hamas tenta aí se distanciar mais ou menos da autoridade palestina, enfatizar a sua relevância e tentar também, Vitor, influenciar aí essa questão desses acordos de normalização de relacionamento dos países árabes com Israel, uma coisa que não interessa para os palestinos e o Hamas em particular, porque significa que se estaria aceitando a consolidação da situação como ela está presentemente situada, e isso não é bom para eles. Então, esta é a atuação do Hamas. Então, o governo brasileiro, ao se posicionar diante disso, tem que entender, primeiro, qual é o interesse brasileiro na questão. Como nós estamos afastados, é um pouco menos complexo do posicionamento, mas não podemos deixar de levar em consideração de que a forma como o Brasil se comportar nisso pode ser, obviamente que isso não vai acontecer, mas um indício importante para que se entenda que, eventualmente, se o Brasil viesse a ter uma posição no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como é que se portaria? Porque, historicamente, o Brasil tem sido aquele que, na maior parte das vezes, opta por não se posicionar em determinadas questões. Então, esse é um momento importante aí de a diplomacia brasileira demonstrar que é diferente daquilo que fez no passado na sua atuação internacional. Muito bem, professor Marcos Vinícius de Freitas esteve conosco também aqui nessa edição especial do Jornal da Manhã. Agora sim, professor, para valer, porque mais cedo eu liberei o senhor, mas daí o pessoal trouxe o senhor de volta, então agora sim, é para valer, prometo. Obrigado, professor, pela presença. Bom domingo. Agora eu quero falar com o Nelson. Um grande prazer conversar com vocês. Obrigado. Perfeito, professor. Até a próxima. Muito obrigada pela participação aqui, professor, sempre muito esclarecedor. Agora eu quero conversar com o Nelson Kobayashi. Kobayashi, se a gente for lembrar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os brasileiros, eles foram resgatados muito rapidamente, trazidos aqui para o Brasil. Será que nesse caso... Teve até o caso do... Desculpa te interromper, Paula, mas uma outra lembrança que a gente pode trazer do começo da pandemia em Wuhan, na China, né? Quando foi montada também uma operação para resgatar os brasileiros que estavam lá na China, né? Exato. Será que nesse caso a chegada dos brasileiros, a vinda deles também vai ser rápida ou esse caso é um pouco mais complexo em relação a esse conflito? A gente espera que sim, né, Paula? A gente espera que seja rápido, até porque antes mesmo de qualquer iniciativa é preciso que haja informação. Há muitos brasileiros sem informações a respeito do que pode acontecer. Pessoas que estavam com viagens marcadas e que tiveram as suas viagens canceladas, eles estão isolados, enfim. A gente tem essa esperança de que isso possa ser resolvido com a ajuda do governo brasileiro, que pode tanto enviar os aviões da Força Aérea Brasileira, quanto pode patrocinar por meio de contratação de outras empresas aéreas o transporte destes brasileiros, até porque a gente está falando de uma situação em um estado de guerra que coloca em risco a vida destas pessoas e que o Brasil precisa agir diplomaticamente para colaborar com a retirada dos brasileiros do solo israelita. 10 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília, 4h21 da tarde em Israel, e essas são imagens ao vivo, que você que nos assiste pela TV e pela Panflix acompanha, imagens ao vivo que chegam de Israel, mostrando que os bombardeios continuam. Novos ataques ainda estão sendo registrados ao longo desse domingo, dessa tarde em Israel. A gente vê uma embarcação em chamas, muito possivelmente mais um alvo dos ataques do Hamas. Deixa eu trazer aqui de volta para a conversa o professor Igor Sabino. Professor, assusta, né? Mais do que a surpresa com o ataque, né? Que pegou
as próprias forças israelenses de surpresa e todo mundo, mas assusta também a intensidade, né, com que o Hamas está atacando Israel, né? Consegue manter pelo segundo dia em um ritmo acelerado esses ataques. Não parou só naqueles 5 mil mísseis que foram disparados da faixa de Gaza, porque essa foi a primeira notícia que nós tivemos ontem de manhã. A Paula e eu estávamos aqui e veio essa notícia que eram 5 mil mísseis a partir da faixa de Gaza. Mas não só isso, né, professor? Parece que o poderio do Hamas, e aí pergunto isso ao senhor, foi subestimado? De fato, estimou-se mal, calculou-se mal o poder que o Hamas tinha e a facção está surpreendendo o mundo com essa capacidade toda e com esse ritmo de ataques que está sendo mantido agora pelo segundo dia consecutivo, professor? Bom, de fato, o que a gente está vivendo hoje é algo sem precedentes, principalmente no relacionamento de Israel com o Hamas, como eu já mencionei. Nós tivemos outros casos de conflito do Hamas contra Israel, mas até então era apenas por meio do lançamento de mísseis. Então já fazia um tempo que Israel vinha alertando para a comunidade internacional sobre como que esses mísseis do Hamas estavam ficando mais sofisticados, eles estavam sendo capazes de alcançar distâncias muito maiores, porém a gente não tinha um número muito grande de vítimas em Israel devido à tecnologia israelense que intercepta esses mísseis no ar, que é o chamado domo de ferro. E aí, nesse sentido, né, eu acredito que Israel se confiou demais nesse domo de ferro e achar que os ataques seriam somente por meio do ar. A gente também não sabe ainda ao certo o que aconteceu, que falha de segurança, a inteligência permitiu que houvesse o ataque por terra. Mas, nesse sentido, eu discordo do meu colega que falou antes de mim. Eu não acho que seja uma guerra de Davi contra Golias. Obviamente, trata-se de um conflito assimétrico, porque de um lado a gente tem um exército de um Estado e do outro a gente tem um grupo terrorista. Mas esse ataque que o Hamas fez em Israel, isso mostra o quanto o grupo ele tem sido fortalecido e o quanto que quem está por trás dele é o Irã. O próprio Hamas já reconheceu e disse que o Irã foi responsável, contribuiu, colaborou com o que aconteceu ontem. E o que a gente vê hoje no cenário internacional, principalmente do Oriente Médio, é que você tem o Irã, que é uma potência regional, que tem buscado desenvolver armas nucleares, deixa claro que é o objetivo de destruir Israel, de varrer Israel do mapa. Isso é uma coisa que é falado várias vezes por autoridades iranianas, é um objetivo da política externa do Irã. E dentro disso a gente tem visto uma guerra nas sombras entre Israel e o Irã, um conflito que ele não é direto, mas a gente vê Israel tentando sabotar as instalações nucleares iranianas, com uma guerra também principalmente por meio de proxies. Então o Irã ele se utiliza de grupos terroristas ali na Síria, que faz fronteira com Israel, no Hezbollah, no Líbano e principalmente no Hamas. Então, eu acredito que esse evento que aconteceu, ele mostra não somente a força, a ameaça, na verdade, do Hamas para Israel, mas também para a sociedade internacional como um todo, mas ao mesmo tempo isso mostra a ameaça que o Irã constitui, né? Inclusive, o governo dos Estados Unidos, o discurso do Biden ontem foi muito forte nesse sentido, que o Hezbollah, que o Irã tentar intervir para fazer a coisa piorar, vai ter também uma resposta aí, na entrelinha deixou dos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente precisa entender o que aconteceu ontem. Ele tem que ser visto em uma ótica muito mais ampla das disputas de poder do Oriente Médio, considerando também a ação do Irã. Bom, nós vamos incluir agora o nosso repórter Luca Bassani, que está justamente na Europa trazendo informações sobre os conflitos em Israel. Luca Bassani, a gente já fala agora em quase 1.000 mortos neste conflito. Quais são as informações que você traz aqui para a gente? Pois é, Paula, a nova atualização sobre o número de mortos em ambos os lados coloca as vítimas fatais em Israel acima de 500 pessoas, além de mais de 400 do lado palestino. Isso foi divulgado pelas autoridades, muitas delas ligadas ao Hamas, mas é importante mencionar que desde a tarde de ontem, quando este contra-ataque de Israel teve início, grande parte daquela região densamente povoada, que é a faixa de Gaza, teve o registro de novos ataques, principalmente em edifícios onde vivem centenas de pessoas. Portanto, é provável que esse número venha a aumentar consideravelmente durante as próximas horas. Agora nós temos já por volta de 4 da tarde no horário local de Israel e as imagens ao vivo mostram que os ataques continuam, tanto de um lado quanto do outro. A gente vê que é uma intensificação dos ataques com mísseis, mas também há rumores de que uma
série de tanques de guerra do exército de Israel já estariam preparados para uma eventual incursão por terra ao território da faixa de Gaza, algo que não aconteceu de maneira frequente durante as últimas décadas e poderia novamente trazer a guerra para as ruas da faixa de Gaza, principalmente a cidade de Gaza em si, onde há uma série de diversas populações, grande parte das populações civis muito miseráveis, muito pobres, que vivem lá em uma situação extremamente precária e, obviamente, isso pode aumentar o número de óbitos. Nós vemos que, por enquanto, não se tem algum posicionamento sobre eventuais ajudas militares, ou até mesmo humanitárias, tanto para um lado quanto do outro. Nós vimos ontem uma fala bastante contundente do Irã, através do Ayatollah Khamenei, parabenizando o Hamas por esse ataque e dizendo que apoia a causa do povo palestino, ao mesmo tempo que os Estados Unidos disseram que o apoio ao Estado de Israel é bastante sólido e mandando uma mensagem também aos diversos outros grupos que atuam no Oriente Médio, às diversas outras facções, sobre a possibilidade de intervirem no conflito, que os Estados Unidos provavelmente não deixariam isso passar. Isso é uma mensagem direta para o Irã e para o Hezbollah, como acabou de dizer também o professor. A União Europeia ainda espera mais algumas horas para emitir alguma nota em conjunto, lembrando que na visão de Bruxelas, o Hamas também é considerado um grupo terrorista e, portanto, um tom condenatório aos ataques e um apoio ao Estado de Israel deve ser também expressado pelos líderes europeus, mas nós sabemos que aqui mesmo dentro da Europa, outras facções, outros grupos políticos que apoiam a causa palestina, até mesmo uma forte comunidade de árabes que cobra os governos locais por adotarem uma postura pró-Palestina, algo que vai contra a postura histórica desses países ocidentais que sempre apoiaram Israel, ou pelo menos seguiram a posição americana. Realmente, as próximas horas tendem a ser cruciais e esses ataques se intensificando, nós obviamente teremos uma atualização de um número ainda maior de mortos, algo que tudo indica será uma das guerras mais letais que nós tivemos aqui aí no Oriente Médio desde o começo dos anos 2000. Perfeito, Luca Bassani trazendo informações diretamente da Europa. A gente vê as imagens, acompanha as imagens, né, Vitor Brown? Pois é, ao vivo. Né? Direto de Israel, mostrando outros focos ainda de ataques, né? Pelo segundo dia consecutivo, Israel sofrendo com os ataques do Hamas. Exatamente. Manuel Furriela, professor, é possível que esse número de mortos aumente a partir de agora ainda mais, não é? Sem dúvida, né? Não só porque ainda estão sendo contabilizados os mortos. O ataque ele foi muito bem organizado, ele é de alto impacto. Imagine só 5.000 artefatos sendo lançados quase que simultaneamente em território israelense, e também depois o ataque que também veio por terra, veio por mar. Então você tem aí muitos mortos que infelizmente ainda não foram contabilizados, e agora uma segunda onda que não é só do resgate que propriamente Israel vai fazer do seu território, não é, combatendo aqueles insurgentes, aqueles guerrilheiros que estão dentro propriamente de Israel, mas depois a gente sabe que vem um grande revide, vem medidas extremas que Israel está organizando e, como a gente mencionou, provavelmente também dentro dos territórios ocupados pelos palestinos. Esse número, infelizmente, é o que mais vai crescer e, infelizmente, são as grandes vítimas desse tipo de conflito, os civis. Professor, uma coisa que chamou a atenção ontem, no início da guerra, é que Hamas começou atacando por via terrestre. É uma estratégia? Por que o senhor acredita que eles começaram dessa forma? Realmente, eles tiveram um plano muito bem elaborado, né? Então, novamente, aí como é que os serviços secretos não identificaram, não rastrearam algo elaborado com tanta premissa ou com tantas formas aí diferentes de ataque dentro do território de Israel. Então, a gente acredita que não só o ataque por terra, porque eles utilizam-se de túneis e algumas outras medidas que já estavam ali estruturadas, né? Então isso favorece propriamente o ataque por terra, mas é também por conta desses artefatos que eu mencionei. A partir do momento que eles começaram a ser lançados, eles também dispersaram as atenções das forças de segurança de Israel e até mesmo pela utilização da tecnologia que protege. Eles têm lá uma espécie de escudo que tenta proteger desses ataques que vêm através de projéteis ou mísseis. Mas essa organização toda de invasão, de tomada,
teve também essa premissa por terra por conta dos túneis secretos, do serviço clandestino já presente na região, até mesmo para uso diário, né, uso cotidiano dos palestinos em entrada e saída dos territórios, olha, do território israelense. Por isso que também veio por terra. E professor Igor Sabino, que segue conosco aqui, em linha com isso que está dizendo o professor Manuel Furriela, imagino que isso dificulte também a própria ajuda da comunidade internacional a Israel, né? À medida que a gente vê nas imagens ao vivo que os bombardeios continuam, que novos ataques ainda estão sendo feitos pelo Hamas contra Israel, isso impede ou pelo menos deixa no ar e deixa em dúvida, em xeque, a ajuda de outros países, ajuda humanitária, inclusive, que Israel vai precisar agora. Todas essas operações ficam muito difíceis de serem planejadas, já que os ataques continuam acontecendo, né, professor Igor? De fato, eu acho que um elemento que aumenta essa complexidade, que já foi mencionado, mas que é importante também a gente estar ressaltando, é a dificuldade que Israel tem de combater o Hamas, porque o Hamas, ele atua por meio da faixa de Gaza, que é uma área muito densamente povoada. Eles lançam os mísseis contra Israel a partir, muitas vezes, de áreas civis. E uma das dificuldades que Israel tem é justamente de revidar, sem que isso gere um número muito grande de civis palestinos debaixo de civis. Porque se isso acontecer, isso pode virar aí a opinião pública contra Israel e até mesmo o apoio que tem recebido desses países ocidentais. Então, esse é um apoio que ele acaba sendo meio que condicionado justamente por conta das pressões que há por parte da população, principalmente na Europa, da população árabe, que tem sido grande, mas também existe aí uma guerra na opinião pública em relação a esse conflito. Então, a resposta que Israel vai dar, ao mesmo tempo que Israel precisa estar no seu direito, né, inclusive faz parte do direito internacional, de se defender, de agir contra o Hamas, mas tem essa dificuldade que é justamente de fazer com esse civis, mais que a gente tem aí já relatos de que Israel tem avisado para os civis se retirarem, mas algumas medidas drásticas têm sido tomadas porque são necessárias nesse combate ao Hamas, como o corte do fornecimento de eletricidade, por exemplo. Então, é possível que as tensões elas aumentem ainda mais nas próximas horas, nos próximos dias. A gente pode realmente estar diante aí de um conflito muito maior. Eu acho que também vale a pena ressaltar a questão dos civis israelenses, e não só civis, mas também de soldados que foram sequestrados, que estão hoje dentro do território controlado pelo Hamas, estão reféns lá na faixa de Gaza. Então, não está descartado também a possibilidade de Israel fazer uma ofensiva por terra para recapturar esses civis. Acredito também que deva haver uma negociação por parte dos países árabes que mantêm relações diplomáticas com Israel. A questão da criação do Estado palestino ela tem sido pauta das conversas, discussões para a normalização de relações diplomáticas com a Arábia Saudita, até porque a Arábia Saudita também vê o Irã como sendo uma ameaça para os seus interesses no Oriente Médio. Então, não sabemos ainda ao certo o que vai acontecer. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o professor Igor Sabino, professor de Relações Internacionais, também conosco nessa cobertura especial aqui na Jovem Pan sobre os ataques a Israel. Obrigado, professor, pela presença nesse domingo, pelos esclarecimentos todos, pelas informações. Um bom dia para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia.